Boa noite. Boa noite. Presos em São Paulo, 2 suspeitos de atropelar e matar uma jovem estudante depois de assaltá-la. O escândalo padrão FIFA. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, abandona evento na Suíça e volta ao Brasil. A Polícia Federal vai investigar brasileiros envolvidos na corrupção do futebol. O Senado aprova a medida provisória que aumenta impostos sobre importados. Na Câmara, os deputados votam mudanças pontuais na lei eleitoral. E a Cracolândia, a região paulista que carrega a marca da degradação desde os anos 30. A polícia prende 2 suspeitos de roubar, atropelar e matar uma estudante universitária na zona sul de São Paulo. Os 2 fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de carros. Um dos suspeitos é menor de idade. As prisões feitas por equipes do DEI que aconteceram de madrugada na região da Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. Mateus José Pinheiro Moraes, de 18 anos, confessou para o delegado que participou do roubo e da morte da estudante de biomedicina Natália Costa de Moraes Félix, que foi atropelada no assalto. Um menor de 16 anos, que também foi preso, admitiu que dirigiu o carro que passou por cima da jovem. O crime aconteceu na tarde do último domingo. Natália estava de carro com a avó em uma avenida na zona sul de São Paulo, quando foi fechada por 2 suspeitos que estavam em 2 veículos roubados. Os 2 fizeram as vítimas se deitarem no asfalto e começaram a retirar os pertences. Eles teriam se assustado com a aproximação de vigilantes de segurança privada. Na fuga, o menor passou com o carro por cima de Natália, que morreu na hora. A polícia, ele disse que não teve a intenção de matar, mas não demonstrou arrependimento. Frieza, em momento nenhum está arrependido porque acabou com uma vida. Simplesmente relata que na hora que ele estava saindo, ele nem percebeu, não acreditou que a menina estava na frente, saiu com o carro e sentiu passando em cima de um corpo. Ele olhou para trás e viu que atropelou. Ao ser transferido da delegacia para uma unidade da Fundação Casa, o rapaz de 16 anos disse aos jornalistas que não passou por cima da estudante de propósito. Só ia roubar e ia embora, senhor. Não ia matar ninguém, não, senhor. Você é arrependido? Foi não, senhora. Você não viu onde ela estava? Não, não vi ela, não, senhora. Segundo o delegado, os 2 jovens assumiram 20 roubos de veículos na mesma região. Era a segunda ação do dia. As imagens de câmeras de segurança mostram o roubo praticado 15 minutos antes da abordagem de Natália. Foi com este carro prateado que a estudante foi atropelada. Esta será a 6ª internação do menor na Fundação Casa. Ele disse aos policiais que gostava de roubar carros para exibir em pancadões e depois abandonava os veículos. Toda semana ele rouba. O hábito dele é De quinta e sexta. Se o carro que ele roubou cair, ele rouba outro. E os carros que a gente localizou estavam abandonados. Então, Não, vai roubar pertence da vítima. ele rouba o pertence, ele vai passa no pancadão e depois entrega o carro. Desde a década de 30, a região hoje chamada de Cracolândia sofre com a degradação. Já foi chamada de Boca do Lixo por ser um dos principais redutos da prostituição em São Paulo. Depois vieram as drogas, em 1990 o crack, que castiga e motivou o apelido do local até hoje. Caminhar hoje pelos bairros Campos Elíseos e Luz, no centro de São Paulo, é sempre motivo de apreensão. Isso devido à imagem que se vê. Policiamento reforçado, barracas dos programas sociais e muitos usuários de drogas nas ruas. É preciso estar preparado para ver cenas de confusão que se repetem a todo momento. Pior ainda para os moradores, que se sentem presos em suas próprias casas. Dona Maria de Lourdes mora nos Campos Elíseos há 55 anos. A gente não pode ir mais do que 5 e pouco na padaria lá embaixo comprar pão, porque tem medo, porque sempre tem gente que é assaltada. Mas a região já foi considerada boa para se viver. Eu tenho uma irmã que mora em Itapevi, nós íamos de trem e voltávamos de trem. Chegava aqui na Júlio Prestes, 8 horas, 8h30, tinha direito de entrar na rua Helvétia e vir para casa. Segundo este antropólogo, a atual Cracolândia já estava degradada bem antes da chegada dessas famílias. Durante os anos 30 e 40, né, quer dizer, a região dos Campos Elíseos era conhecida como a zona do meretrício da cidade de São Paulo. E você já tinha o uso, né, quer dizer, tanto de drogas lícitas ou ilícitas,
né? Quer dizer, tem o lança-perfume, a cocaína. Depois, o tipo de degradação mudou, mas ela não deixou de acontecer. O crack surgiu nos Estados Unidos na década de 1980. O baixo preço da droga e a possibilidade de fabricação caseira chamaram a atenção dos consumidores, que não tinham, por exemplo, como comprar a cocaína, mais cara e de difícil acesso. 10 anos depois, o crack chega ao Brasil, principalmente em São Paulo. E aqui avança rapidamente. As megacidades no mundo, quer dizer, todas elas sofrem, né? Quer dizer, essas mudanças e têm áreas de degradação. Dartil Xavier da Silveira é uma das principais referências no tratamento de viciados em drogas do país. Foi um dos criadores do programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Para ele, não é possível combater o crack com medidas de repressão. O que as pessoas precisam entender é que não é a droga que causa isso. Toda a comunidade vai ter um grupo de pessoas que ficam à sua margem, de excluídos sociais. E é uma responsabilidade da comunidade, de todos nós, também cuidarmos dessas pessoas, que realmente tentando entender o que está acontecendo com eles e não ficando simplesmente propondo medidas de limpeza social, de retirada daquelas pessoas, seja pela polícia, seja por ambulâncias que vão fazer internações involuntárias. Na verdade, você não está resolvendo o problema, você está jogando, varrendo a poeira e jogando embaixo do tapete. Mais um incêndio atinge a favela do Moinho, no centro de São Paulo. Hoje à tarde, 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para lá. O fogo foi controlado por volta das 5h30 da tarde. Essas fotos foram tiradas por um morador da região logo no início do incêndio. As labaredas eram altas. O fogo começou por volta das 4h30 da tarde na Avenida Rio Branco, no bairro Campos Elíseos. Segundo os bombeiros, 6 barracos foram destruídos. Ninguém ficou ferido. O viaduto Orlando Murgel teve 2 faixas interditadas, o que complicou o trânsito na região. A circulação de trens da linha 8 Diamante da CPTM foi interrompida entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes. Em dezembro de 2011, quase metade da comunidade foi destruída por um incêndio de grandes proporções. Morreu nesta madrugada o alemão Marcus Miller. Ele era morador do apartamento que explodiu no dia 18 em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ele teve mais da metade do corpo queimado e estava internado há 10 dias em estado grave, no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II. Marcus Miller tinha 51 anos. Ele era morador do apartamento que explodiu em São Conrado. A perícia acredita que a explosão foi provocada pela má instalação do gás de cozinha. A sobreposição de azulejos também podem ter contribuído para o acidente. Vários apartamentos foram danificados e 4 pessoas ficaram feridas. Nos trens da CPTM, os passageiros convivem diariamente com ambulantes que vendem quase de tudo. E eles usam de muita criatividade para aumentar a renda. Valdinei mora nesta casa simples em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, com a esposa e o enteado de 8 anos. O sustento da família vem das vendas de doces nos trens da CPTM. Um dia normal é entre 50 a 60 reais, estourando, até um dia bom é 120. Porque assim, aí eu faço o quê? Eu ajunto dinheiro para fazer. Pago perua do menino, despesa para dentro de casa, aluguel, água, luz, telefone, pensão. Tenho mais 2 filhos ainda. E sustentar 2 famílias fica puxado no final do mês. Para isso, precisa investir na propaganda. A gente tem que planejar a propaganda, como é que vai ser da mercadoria. Para ver se chama a atenção. Porque você entrar e falar assim, a mercadoria tal, o povo olha para sua cara e faz assim, ó. Tá vendendo o quê? Com a chegada do outono, o ganha-pão do momento é o chocolate. E aqui começa o dia de trabalho do Valdinei, na estação Mauá, da linha 10 turquesa da CPTM. Com uma câmera de mão, nós vamos acompanhar a rotina de vendas dentro dos trens. Mal entra no primeiro vagão e já começa a propaganda. Aqui na minha mão de tudo tem no shopping trem. Chamou com R$1 do elevador e chamou com 2, pode pegar 4.
Ele troca de vagão e rapidinho o preço diminui. Então vou com R$2. Vai pegar logo 5 aqui, ó, pra acabar e o guarda não levar. Mercadoria de Moscou. Moscou, o guarda levou. A preocupação com os agentes da CPTM é muita, porque as vendas dentro das estações são proibidas. O jeito é ficar de olho para não ser pego. Tudo para evitar o chamado rodo. Pega a nossa mercadoria, tem uns ainda que quer levar a bolsa embora. Mas o dinheiro eles não levam? Não, o dinheiro eles não levam. Tem uns que tiram para fora da estação, tem outros que só tiram do trem. E aí vocês voltam em seguida ou não? Nós volta, vai, carrega mais mercadoria e vamos pra luta, né? Não pode ficar parado, tem que correr atrás do prejuízo. E para não ficar parado, Maicon, de 23 anos, trabalha assim desde 2013. Pega aí, patrão, pega aí, patrão. Chocolate de qualidade na validade. Vamos aproveitar, hein, pessoal? É chocolate de bacana com preço de banana aí, ó. Cada caixa tem 30 unidades e custa R$ 7,00. Na revenda, conseguem lucro de R$ 4 a R$ 5,00. É, mas quando o vagão está vazio, fica difícil vender. Muito bom, não, pessoal? Hoje tá difícil. O pessoal não quer ajudar nós, não. Quer deixar nós perder pros guardas de mercadoria. Câmara dos Deputados aprova o fim da reeleição para cargos do Executivo. A medida acaba com a reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos que se elegerem a partir de agora. O texto foi aprovado com 452 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. Os deputados aprovaram também a doação de empresas para partidos políticos. A aprovação dessa parte da reforma aconteceu em meio a protestos do PCdoB, do PT, do PSOL e do PSB, que consideravam a discussão sobre financiamento empresarial encerrada. Os partidos argumentaram que o plenário já havia rejeitado uma emenda sobre o tema na terça-feira. No entanto, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, argumentou que eram textos diferentes. Para nós é uma tristeza poder, neste momento, estar tratando o assunto dessa forma. Infelizmente, passou o rolo compressor e agora o resultado é esse. Pela emenda aprovada, o financiamento continua misto, com dinheiro público do fundo partidário e do horário eleitoral gratuito e privado, com doações de pessoas e empresas. Ficou também decidido que estão proibidas as doações para candidatos. E o financiamento público exclusivo, ele é um sistema que não existe em praticamente canto nenhum do mundo. E creio que no Brasil ele teria um prejuízo muito grande, que era retirar bilhões e bilhões do caixa do governo para financiar a eleição. Todas as propostas da reforma política aprovadas na Câmara ainda devem passar por um segundo turno na Câmara mesmo, antes de seguir para o Senado, onde precisam do apoio de pelo menos 60% dos parlamentares. E a Câmara conclui parte da votação da reforma política. Os parlamentares aprovaram a proposta que inclui uma cláusula de desempenho para os partidos. Mais cedo, eles votaram pela manutenção das coligações entre partidos nas eleições proporcionais, quando são escolhidos deputados federais, deputados estaduais e vereadores. No entanto, os deputados rejeitaram a proposta de permitir a aliança entre partidos nas eleições para presidente da República, governador e prefeito. Diante da falta de um acordo, a Câmara adiou a votação sobre a duração dos mandatos para cargos eletivos. O texto previa a mudança de 4 para 5 anos, mas não discutia a duração dos mandatos de senadores. A sessão foi encerrada agora há pouco. As discussões sobre reforma política vão ser retomadas na segunda-feira. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa a reforma política e o fim da reeleição. Prossegue na Câmara dos Deputados a maratona da reforma política. Numa das votações mais relevantes, os deputados decidiram enfiar dentro da Constituição o financiamento privado das campanhas. De saída, é preciso esclarecer que nós estamos tratando de reforma constitucional. Para entrar em vigor, cada decisão dessa precisa passar por 4 votações. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Nós estamos tratando agora do primeiro turno na Câmara dos Deputados. Portanto, vai ter um caminho longo ainda pela frente. Mas o que ficou assentado até aqui é que, pela vontade da maioria dos deputados, as empresas agora só vão poder repassar dinheiro, doar dinheiro para os partidos políticos. Muita gente considera isso um avanço, uma vez que as empresas não repassarão mais dinheiro diretamente para os candidatos. Mas é muito cedo para saber o que é avanço e o que é retrocesso nessa matéria. Porque vai ter que ser aprovada depois uma lei para regulamentar tudo isso. E de saída precisa fixar um teto para as doações das empresas.
Hoje o que existe é uma grande farra. Para ficar no exemplo mais eloquente, na eleição do ano passado, 2014, uma única empresa, a JBS, que é dona da marca de carnes Friboi, repassou para vários partidos e vários candidatos 367 milhões de reais. É muito dinheiro, não parece razoável, é preciso fixar um limite. E o que se discute no Congresso é que esse limite não pode ser mais, talvez, só um percentual do faturamento da empresa. Talvez tenha que se fixar um valor nominal, algo como 15, 20 milhões de reais, estão comentando entre eles os congressistas, o que já seria muito dinheiro para cada empresa. Outra coisa que precisa ficar muito claro é como vai se dar a transferência do dinheiro do partido para as diversas candidaturas. Não basta o eleitor saber que a Friboi doou para o partido X. Precisa saber que o partido X repassou o dinheiro da Friboi para o candidato Y ou Z. Tem uma resolução do TSE que regulamenta essa transferência de dinheiro de partido para candidato. Mas resolução de TSE não tem peso de lei. Precisa ver o que os deputados vão deixar na lei. Isso tudo é muito chato, o assunto é muito árido, mas você deveria prestar mais atenção ao que está sendo debatido lá no Congresso. A Operação Lava Jato está aí a nos informar que a política no Brasil virou um grande negócio. E o que está em jogo agora é saber se os políticos querem fazer política ou se querem continuar fazendo negócios. Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que aumenta tributos sobre os produtos importados. A medida provisória aumenta as alíquotas de duas contribuições que incidem sobre as importações, o PIS, PASEP e também a COFINS. A medida faz parte do ajuste fiscal. Com a aprovação, o Palácio do Planalto estima que a arrecadação vai aumentar mais de R$1 bilhão por ano. O governo federal diz que a medida também tem como objetivo proteger a indústria brasileira. O texto, que foi aprovado do jeito que veio da Câmara, segue agora para a sanção da presidente Dilma. Mas os senadores reclamaram de assuntos estranhos ao conteúdo original da medida provisória. Citaram a emenda que autoriza a Câmara e o Senado a celebrar parcerias público-privadas, as chamadas PPP. A emenda viabiliza a construção de mais prédios no complexo da Câmara para abrigar, além de gabinetes parlamentares, até uma espécie de shopping center, com lojas, restaurantes e um estacionamento subterrâneo com 4.400 vagas. O valor total dessa obra é de R$1 bilhão. Os senadores criticaram duramente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. A ideia do projeto é dele. E não vou aceitar essa avacalhação de construir shopping, onde já se viu isso. Isso é uma vergonheira. Depois disso, só está faltando mesmo, me desculpem, proporem aqui no Congresso Nacional, a construção de motel. Só isso é que está faltando. Temos que mudar essa situação, não é possível. É caro demais bater esse carimbo. O povo brasileiro não merece pagar por essa estrutura que sequer tem condições de debater temas que são relevantes. Vimos ali dois grandes defensores da moralidade no Congresso, absolutamente revoltados com essa medida. E para completar a aprovação das medidas do ajuste fiscal, o Congresso ainda precisa avaliar o projeto de lei que eleva a tributação sobre a folha de pagamento. A Câmara ainda nem começou a analisar esse projeto. O tema só deve ser discutido depois da votação da reforma política. Os executivos José Ricardo Nogueira Breguiroli, ex-superintendente administrativo da construtora OAS, e Matheus Coutinho de Sá Oliveira, ex-diretor financeiro da empresa, voltaram a frustrar as expectativas dos deputados da CPI da Petrobras nesta quinta-feira. Eles usaram o direito constitucional de ficar em silêncio e nada acrescentaram às investigações. Breguiroli, que teve vários encontros com o doleiro Alberto Youssef, já havia ficado calado no depoimento prestado à Justiça Federal. Coutinho é apontado como encarregado de liberar o dinheiro para o ex-deputado federal Luiz Argolo, que na época era do PP da Bahia. Alckmin diz que considera absurda a multa de R$400 mil recebida pelo governo do estado pelo uso de água das represas Billings e Guarapiranga. Para a Comissão de Valores Mobiliários, a retirada de água feita pela Sabesp para abastecer outras regiões da cidade de São Paulo durante a crise hídrica ocorreu de forma gratuita e prejudicou a capacidade de geração hidrelétrica da empresa metropolitana de águas e energia. O governador disse que o estado vai recorrer e que a multa é um absurdo, porque a Guarapiranga não tem água para energia, que a água é para abastecimento humano.
Ele destacou ainda que a prioridade do uso da água nos casos de escassez hídrica é para consumo humano. E o tempo mudou radicalmente aqui em São Paulo e aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida, quando a temperatura máxima registrada acontece nas primeiras horas do dia e esfria em seguida. E neste momento, os termômetros da cidade marcam 16 graus. Amanhã nós não vamos ter muitas mudanças, não. O frio deve continuar. A Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para a gente. A grande mudança vai acontecer no sul do país, onde a chuva se afasta, mas as temperaturas despencam. O dia chega a amanhecer com termômetros marcando apenas 10 graus em Curitiba e 12 em Porto Alegre. À tarde, não vai fazer mais que 16 na capital paranaense e 19 para os gaúchos. As temperaturas devem ficar amenas também aqui no Sudeste. Máxima amanhã de 25 graus em Belo Horizonte e 27 no Rio de Janeiro. O tempo ainda fica fechado na faixa leste da região sul e o sol aparece entre nuvens, intercalado com chuvas entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-oeste de Goiás e em boa parte do norte do país, onde o tempo continua bem abafado. Nessa grande área em amarelo, tempo firme. Aqui em São Paulo, as temperaturas ainda ficam amenas em todo o estado, mas as áreas de chuva já se afastam para o oceano. Apenas o leste paulista, o que inclui o litoral e a capital, que pode ter chuviscos isolados pela manhã. Durante a tarde e a noite, o tempo fica firme, mas bem friozinho. Aqui na capital mesmo, é bom se agasalhar nessa madrugada, porque a mínima prevista é de apenas 15 graus e durante a tarde, máxima só de 21. Em Santos, temperaturas entre 18 e 22 graus e o vento pode aumentar a sensação de frio. Já em Votuporanga, no norte do estado, a noite será fria, com mínima de 13. E à tarde esquenta um pouco, com máxima próxima dos 27 graus. Aqui na capital, a tendência é que todo final de semana siga com temperaturas amenas à tarde e friozinho durante a noite. Nos Estados Unidos, chega a 18 o número de mortes causadas por tempestades e tornados. Os estados do Texas e Oklahoma foram devastados pelas tempestades. Nesta semana, as fortes chuvas causaram inundações em Houston e Austin. As pessoas que moram perto de rios foram orientadas a deixar as casas. Hoje, a meteorologia emitiu um novo alerta de inundações para grande parte do Texas. O número de mortos em Oklahoma e no Texas ainda pode subir, porque dezenas de pessoas estão desaparecidas. Na Índia, mais de 1.300 pessoas já morreram por causa do calor. As temperaturas no país passam dos 47 graus. Médicos tiveram as folgas canceladas para que mais pessoas possam ser atendidas. A maioria das mortes foi registrada no sul do país. Hospitais da região estão lotados de vítimas, principalmente operários, moradores de rua e idosos que sofrem de insolação e desidratação extrema. A onda de calor na Índia já dura 7 dias, o dobro do tempo que normalmente o calor extremo costuma durar, segundo as autoridades. A falta de acessibilidade em muitas passarelas de São Paulo exige paciência de pedestres e ciclistas. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Subir e descer uma série de degraus ou até mesmo carregar a bicicleta nas costas. As passarelas que deveriam facilitar a travessia das pessoas muitas vezes dificultam ainda mais a vida de pedestres e de ciclistas. No caso desta passarela que atravessa a Avenida Cidade Jardim, de um lado temos rampas, do outro uma escadaria com 38 degraus, 7 metros de desnível. É terrível, viu? Porque esse negócio de subir escada acaba com a gente. Sem falar na distância, que aumenta em pelo menos 4 vezes do que se fosse realizada diretamente. O elevador é uma opção para se evitar a escada, no entanto, nada. Na verdade, esse elevador aí eu acho que umas 2 vezes já vi quebrado, o pessoal fazendo manutenção, não é uma coisa que eu conto com ele todo dia. O problema não é só carregar, eu vejo muita gente com necessidade especial que usava, que agora não consegue, então é uma dificuldade. Então é por isso que eu não vejo ninguém com necessidade especial, a demanda foi extinta, é isso? Exatamente. Procurados por nossa reportagem, a empresa que mantém um termo de cooperação com a prefeitura para a manutenção da passarela afirma que realiza constantemente reparos no elevador, mas atos de vandalismo e depredação prejudicam o seu funcionamento. Em outros locais,
simplesmente não há opção para aqueles com mobilidade reduzida. Eu subi essa escada aqui com 77 anos, não é brincadeira, né? As principais passarelas aqui do bairro da Lapa são de concreto, por sobre os trilhos do trem. E elas foram construídas no começo do século XX. Elas não são acessíveis a cadeirantes ou pessoas que têm dificuldade motora, mas elas foram feitas em um tempo em que a cidade pensava a bicicleta. Uma canaleta lateral facilita a vida dos ciclistas, que eram muito numerosos naquela época. Às vezes tem alguém sentado, a gente tem que pedir licença, porque quem não usa a canaleta não tem consciência do quanto que ela é importante. Porque descer a bicicleta no braço também não dá. Em nota, a CPTM afirma que a estação Água Branca vai ser modernizada. Já a limpeza, a manutenção e a iluminação da passarela do Curtume, segundo a empresa, é de responsabilidade do município. Procurada, a prefeitura não falou sobre o assunto. E agora, saúde, números de fumantes caem mais de 30% em 9 anos aqui no Brasil. Os dados são da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, ligada ao Ministério da Saúde. Os números foram coletados por telefone no ano passado e apresentados hoje. Atualmente, 10,8% da população no país é de fumantes. Em 2006, o índice chegava a 15,6%. De acordo com o estudo, o hábito de fumar é mais comum entre os homens, 12,8%, do que entre as mulheres, 9%. O levantamento mostra ainda que 21% dos brasileiros se declararam ex-fumantes. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a política de controle de tabaco também contribuiu para a queda. É a política de preços. Ela faz parte da Convenção Quadro, é um compromisso internacional que o Brasil assumiu junto com mais 180 nações em todo o mundo e, portanto, é uma das dimensões que precisam ser trabalhadas. À medida que nós avançamos com a proibição da propaganda, com o controle dos maços, com o banimento dos chamados fumódromos, dos espaços reservados, nós precisamos também observar quais são o conjunto de ações que possam continuar impactando para que a gente possa continuar mantendo esse excelente resultado que o Brasil vem obtendo. Contas do governo têm o pior resultado num quadrimestre em 14 anos. Entre janeiro e abril, foi registrado um superávit de 14 bilhões e 500 milhões de reais. No entanto, o resultado é 50% inferior ao do mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas pelo Tesouro Nacional. E agora vamos ao comentário de política de economia com Denise Campos de Toledo. O resultado do primeiro quadrimestre é uma boa amostra do tamanho do desafio do governo para colocar as contas em ordem. As despesas continuaram rodando acima do ano passado, mesmo com toda a contenção de gastos proposta pela equipe econômica. Mas o que está pesando mesmo é a queda de receita, de arrecadação com a atividade econômica mais fraca. A economia está em retração e isso certamente vai dificultar mais o cumprimento da meta fiscal. As medidas que estão sendo aprovadas pelo Congresso, como as que restringem os benefícios da Previdência, a que aumenta a tributação sobre os importados e mais o corte de orçamento de 69 bilhões de reais anunciado na semana passada, devem garantir um saldo nas contas do governo central de 0,7% do PIB este ano. Considerando as contas do setor público como um todo, poderia chegar a 0,8%. A meta de superávit é de 1,1%. Portanto, podemos ter mais aperto pela frente, mais cortes de investimentos e até mais aumentos de impostos se o governo insistir em manter o foco na meta. Agora, do ponto de vista de credibilidade, talvez o resultado possível já tenha algum impacto, principalmente se o governo mostrar uma efetiva intenção de melhorar o controle do lado dos gastos. Um aperto muito mais forte poderia aprofundar ainda mais a recessão que já está instalada. O PIB do primeiro trimestre, que vai ser divulgado amanhã, deve confirmar o processo recessivo. As previsões vão de uma queda de 0,1% até 1%. E a percepção por dados mais recentes, inclusive de emprego, é que este segundo trimestre seja pior. Será que vale a pena pagar a conta de um ajuste ainda mais forte para compensar tudo de errado que foi feito na gestão da economia nos últimos anos, principalmente no ano passado? Eu volto na segunda. Até lá. Inflação do aluguel perde força em maio. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, que é usado para reajustar contratos de locação de imóveis, passou de 1,17% em abril para 0,41% em maio. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas.
No Chile, estudantes entram em confronto com a polícia durante protesto. Eles pedem reformas na educação. O protesto aconteceu em Santiago. Os estudantes levantaram barricadas no centro da capital chilena e horas depois entraram em confronto com policiais em frente ao Ministério da Educação, que fica ao lado do Palácio do Governo. A polícia usou jatos d'água para dispersar os manifestantes, que responderam atirando pedras e paus. Parte do tráfego precisou ser bloqueado nas ruas de Santiago. Os grupos de estudantes chilenos vêm exigindo reformas educacionais há anos. Eles pedem melhoria na qualidade do ensino e gratuidade nas universidades. Professores e funcionários de universidades federais, pelo menos 14 estados, iniciaram hoje uma greve. Entre os estados estão Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Por enquanto, não há federais de São Paulo paradas. Os servidores pedem reajuste salarial, reestruturação da carreira e aumento de investimentos nas faculdades. O Ministério da Educação afirma que procurou o sindicato que representa a categoria antes do início da greve, que já estava com data marcada, em busca de diálogo. Presidente Dilma Rousseff encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Registro Civil Nacional. O documento reúne dados do CPF, RG e título de eleitor. Para que essa integração de informações aconteça, é necessário o compartilhamento dos dados biométricos da população, já colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, o objetivo é criar um cartão magnético com foto, nome e chip, que vai reunir todos os dados pessoais do cidadão. O registro faz parte do Plano Bem Mais Simples Brasil, que tem como objetivo desburocratizar alguns setores, como o de micro e pequenas empresas. De acordo com o governo, atualmente são exigidos em média 20 documentos de cada cidadão que deseja abrir um empreendimento desse porte. O projeto de lei que hoje encaminho à análise do Congresso Nacional nos propicia um passo histórico nesta direção. A criação do Registro Civil Nacional garantirá a cada cidadão brasileiro ou naturalizado um único número de identificação, ao qual estarão associados todos os demais documentos de identificação individual. Ministério do Planejamento publica portaria que limita a 8.890 bilhões de reais as despesas de custeio dos órgãos do Poder Executivo neste ano. Esses gastos são aqueles necessários ao funcionamento básico das instituições. A portaria prevê limites para as despesas com diárias e passagens, locação de imóveis, alimentação, fretes e transportes de encomenda, serviços de consultoria, dentre outras. Os cortes só não atingem os Ministérios da Educação e Saúde. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Rafael, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. É um prazer. Como é que você avalia esse ajuste fiscal que está sendo feito no Brasil? Não é a maneira que nós gostaríamos de ver o governo Dilma iniciando o seu segundo mandato. Eu acho que ajustar as contas do governo em função da política do mandato passado era necessário, tinha consciência disso, mas tinha que ser um processo mais gradativo, mais distribuído ao longo desse ano, talvez uma parte do ano que vem também, e não a pancada que foi já nos primeiros 3 meses do ano, com ações no seguro-desemprego, pensão por morte, desonerações, tantas medidas que foram feitas também com a energia elétrica, enfim. Eu acho que isso foi um início de governo onde sinalizou um retrocesso na economia. Você acha que a presidente traiu os trabalhadores? Eu acho que tem muita gente tentando influenciar os rumos desse governo, muitos segmentos. Setor financeiro, o próprio Congresso Nacional, os trabalhadores que estão fazendo a nossa parte. Eu acho que a disputa dessa agenda é uma disputa muito forte. E acho que a Dilma iniciou um mandato muito em função também da pressão que recebia do setor financeiro, que inclusive quase a derrotou no ano passado. E não era assim, não precisava ser desse jeito. Acho que podia ser de uma maneira mais suave, mais alongada, e acho que encontraria saídas que não sacrificasse tanto o emprego
E conquistas como a renda, como o salário mínimo, a renda do salário mínimo. Hoje uma dona de casa, quando vai no mercado, ela sofre com os preços, sofre com a conta de energia e com a conta de água. Você falou que a presidente ela sofre os efeitos de uma disputa de vários setores pela agenda dela. Você diria que os trabalhadores perderam espaço dentro do partido e o PT perdeu espaço dentro do governo? Os trabalhadores têm uma participação nesse processo último do Brasil muito forte. Eu acho que tem conquistas que são assim, inquestionáveis. A política que valorizou o salário mínimo, programas como Minha Casa Minha Vida, programas como o FIES, ProUni, que aumentou a escolarização da população brasileira, tudo isso tem uma militância muito forte dos trabalhadores. É claro que, inegavelmente, há uma crise no mundo que ficou rebatendo no Brasil por um longo tempo. E dessa vez ela apareceu com muita força. Crise na Europa, crise nos Estados Unidos. Nós tivemos em 2009 um ano muito difícil e em 2011 mais uma eclosão da crise aqui, já na Europa. E agora nós estamos vivendo um período muito difícil aqui no Brasil. E dava para fazer de outra maneira a relação com essa crise. Como? Vocês têm uma proposta concreta? Eu acho que o câmbio é uma das questões que já devia ter acontecido anteriormente ao que está acontecendo agora. O ajuste no câmbio poderia ter sido uma medida já antecipada em anos anteriores que preservaria a nossa indústria e que preservaria, inclusive, a cotação do real frente a outras moedas, de tal maneira que preservava a nossa indústria e a nossa economia. Então, isso foi um movimento tardio. O ajuste no câmbio, eu acho que era a principal ação de política econômica que poderia ter sido feito já em 2011 ou 2012. Tá. Que outras políticas poderiam ter sido adotadas, na sua opinião? Vocês têm um programa de proteção ao emprego. O que é isso? Bom, nós estamos vivendo um ano dificílimo na indústria automobilística. Sentimos o efeito já da mudança do caráter econômico já em janeiro. Fizemos uma greve importante na Volkswagen, estamos fazendo uma luta importante agora na Mercedes-Benz em defesa do emprego. Fizemos negociações importantes em empresas, até garantindo estabilidade de 2, 3, 4 anos em algumas empresas lá do ABC, em outras empresas também metalúrgicas. Porém, a crise é forte, a queda na produção é inquestionável. Portanto, em momentos como esse, a gente defende que a legislação trabalhista ofereça mais mecanismos para que sindicato e empresa façam uma negociação que preserve emprego e que inclusive combata... Menos governo, mais negociação direta. Uma negociação direta e uma lei que propicia que essa negociação prospere. E o que nós estamos propondo é um sistema que funciona bem na Europa, o melhor deles é o alemão, onde você ajusta a jornada de trabalho à demanda que a crise influenciou na demanda da empresa, você reduz a jornada de trabalho. Seria o quê? Hoje nós temos 44 horas semanais, cairia para quanto? 44 ou 40, até 30% da jornada. Tá, até 30% de redução da jornada. De redução de jornada. E o salário? E o FAT custeia pelo menos metade dessa redução. A outra metade, o acordo entre sindicato e empresa tem que dar conta de que o trabalhador não tem a perda salarial. E aí você consegue, o recurso do FAT, na minha avaliação, tende a ser usado de maneira mais qualitativa, mantendo o trabalhador empregado e não custear o trabalhador depois de ter perdido emprego, como é o sistema do seguro-desemprego. Mas o Joaquim Mãos de Tesoura Levi deixa sair dinheiro do FAT? O Joaquim Mãos de Tesoura, já teve um processo importante agora, que é a transferência de recursos do Fundo de Garantia para o BNDES. Ele começou o governo lá no Ministério da Fazenda reduzindo aporte ao BNDES, que é um banco importante para a indústria nacional, para o desenvolvimento. Então, acho que com o tempo essas coisas vão acontecendo, porque quem determina as coisas é a presidenta Dilma, né? Então, na verdade, o Levi tem que ser sempre ouvido, tem um papel importante nesse governo, nesse período. Agora, ele não pode dar a sentença final. A sentença final é da presidenta Dilma. E com relação a esse programa de proteção ao emprego, nós sabemos que ela já manifestou apoio e acho que logo, logo, nós estamos contando com isso. Ainda semana que vem, esse programa já possa ser enviado ao Congresso Nacional
Passa a tornar uma ferramenta a favor dos trabalhadores. Lamento contradizê-lo, mas com os juros do jeito que estão, os números do desemprego do jeito que estão, os trabalhadores vão continuar pagando um preço alto por esse ajuste. Os trabalhadores têm pago, evidentemente, e principalmente através de emprego. Isso não é uma solução razoável. Nós temos que influenciar a agenda do governo Dilma. Como? Na rua, nas manifestações. Amanhã a CUT vai promover um grande ato em defesa dos direitos, contra a terceirização, em defesa do fator, da mudança do fator previdenciário, em defesa do Programa de Proteção ao Emprego. Então, amanhã, os trabalhadores do Brasil farão mais uma jornada de luta em defesa de direitos, em defesa também de que o governo organize uma retomada para o segundo semestre e que tenha foco o emprego, que inquestionavelmente o emprego é a palavra de ordem do movimento sindical brasileiro para o segundo semestre, já, inclusive, no primeiro semestre, muitas ações voltadas à preservação dele. Você acha que os executivos de uma multinacional, montadora da indústria automobilística, que não consegue vender mais automóvel, que tem um juro de... Quanto está o juro? 13%, 12,75%, 13%? 13%. Ele se sensibiliza com operários na rua? Olha, as montadoras têm uma relação de trabalho, né? Relação sindical de um nível bastante apropriado. Quisera que todas as categorias no Brasil tivessem uma relação capital e trabalho como se tem entre sindicatos e montadoras do Brasil inteiro. Agora, evidentemente, que nós não podemos desconsiderar que os caras querem sempre o lucro. E parte da luta, inclusive, é que eles ganharam... que eles tenham lucro, né? É bom que tenham lucro. Agora, ganharam muito dinheiro no Brasil. Nos anos 2000, 2002 para cá, porque nós tivemos uma crise. Agora nós estamos vivendo uma crise muito semelhante a 2001, ano do apagão, e 99, o ano lá da flexibilização cambial. Está semelhante. Agora, as montadoras ganharam muito dinheiro nos anos 2002 para cá, muito. Remessas de lucros fabulosas, vivem nas matrizes. É o caso da Mercedes, um momento muito bom, com sábados de jornada de trabalho na Alemanha. Então, eles têm condição de via matrizes, porque o Brasil já deu suporte às matrizes nas crises de lá. Mas o movimento do capital é do país subdesenvolvido para a matriz e nem sempre da matriz para cá, né? Mas depende da nossa... Isso precisa ser invertido. Exatamente, precisa de pressão dos trabalhadores aqui, de consciência, de capacidade de luta, e é isso que acho que as centrais sindicais brasileiras, todas elas, no meu caso, que sou cutista, estão fazendo e promovendo o máximo de ações, negociações que preservem os trabalhadores. Tá bem. Muito obrigado, Rafael Marques, pela sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Boa sorte, vocês vão ter bastante trabalho pela frente. Precisamos, obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela. Estado Islâmico divulga novas imagens da cidade síria de Palmira. O grupo dominou a região. As fotos mostram que as ruínas milenares de Palmira estão intactas. O grupo extremista prometeu que vai preservar a maior parte da cidade considerada patrimônio mundial pela Unesco. Os jihadistas afirmam que vão destruir apenas as estátuas que representam politeísmo, consideradas por eles como ídolos que os infiéis adoram. Estima-se que os extremistas já mataram mais de 200 pessoas na região desde a semana passada. O nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala agora sobre um relatório que será apresentado amanhã, que mostra um retrato preocupante do recrutamento de pessoas por grupos extremistas muçulmanos. Uma velha tradição das Nações Unidas consiste em produzir relatórios para o Conselho de Segurança e que acabam dando em nada. Mas amanhã, sexta-feira, o Conselho analisa um relatório importante que calcula em 25 mil o número de estrangeiros que se alistam em grupos extremistas muçulmanos. Tem para todo gosto, da Al-Qaeda ao Estado Islâmico, passando pelos africanos do Boko Haram e pelos terroristas da Líbia. O mais grave é que essa gente chega hoje de mais de uma centena de países, de lugares tão distantes como o Chile e a Finlândia.
Não vi nada sobre o Brasil, que não quer dizer também muita coisa. A verdade é que esse recrutamento aumentou nos últimos anos. Antigamente, um voluntário do Paquistão atravessava a fronteira e virava terrorista no Afeganistão, que é o país vizinho. Depois chegaram os europeus. A estimativa é de que hoje existam mais de 700 britânicos. Mas eu quero sugerir uma interpretação. Não adianta dizer que são todos malucos, seria uma questão psiquiátrica. Não adianta dizer que a religião muçulmana deu uma guinada de radicalismo, seria uma questão teológica. São diagnósticos de um superficialismo moralista e o que existe, a meu ver, é a incapacidade do mundo contemporâneo em produzir utopias. Bem lá atrás, os anarquistas geraram um modelo utópico que atraiu muita gente. Os comunistas fizeram a mesma coisa no século XX. E depois caímos num ciclo de descrença. Pois é, esse espaço vazio que o extremismo islâmico está agora ocupando. Eles são contra a democracia, contra a tolerância religiosa, contra o materialismo do consumo. Querem destruir tudo isso em nome justamente de uma maneira utópica de enxergar o futuro. Eles querem que o mundo se converta ao modelo mais ortodoxo e asfixiante do islamismo. Claro que isso não vai acontecer. E é por isso que por muito tempo nós teremos guerras localizadas, dentro e fora do Oriente Médio. E muita gente vai morrer. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um pequeno avião foi derrubado no último fim de semana quando sobrevoava ilegalmente o território da Venezuela. 2 brasileiros estavam a bordo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, drogas e documentos de 2 jovens foram encontrados juntos aos destroços do avião. Autoridades venezuelanas afirmam que o piloto seria Clender Ideu, de 24 anos, e que o outro ocupante do avião seria Fernando César Silva da Graça, de 19 anos. Em Manaus, familiares das vítimas esperam por informações. Um avião da Avianca fez um pouso de emergência hoje de manhã no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O avião pousou 14 minutos antes do previsto, segundo a concessionária que administra o aeroporto. O voo vinha de Bogotá, capital da Colômbia, para São Paulo. A Avianca afirma que o pouso foi normal. O comandante apenas solicitou a presença do esquema de emergência do aeroporto com ambulâncias e bombeiros, porque detectou uma anormalidade técnica em um dos 2 motores. E você vai ver a seguir. O primeiro-ministro britânico David Cameron pede reformas na União Europeia e ameaça deixar o bloco. E o escândalo na FIFA. O presidente da entidade, Joseph Blatter, diz que corruptos no futebol são minoria. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o escândalo que abalou o mundo do futebol repercute aqui no Brasil. O Senado vai abrir uma CPI para investigar as denúncias envolvendo a CBF e o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, que hoje abandonou o evento da FIFA na Suíça e voltou para o Brasil. Será que fugindo, Celso? Que será, né? Tá com pressa, que né? será, hein? O dirigente da UEFA, Michel Platini, pediu a demissão do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Segundo Platini, o assunto foi tratado durante uma reunião entre ele e Blatter hoje. Para o francês, a renúncia já é o suficiente. No entanto, segundo Platini, Blatter o escutou, mas disse que é muito tarde. Platini disse ainda que a maioria das federações integrantes da UEFA votará no príncipe Ali bin Al-Hussein, da Jordânia, contra o atual presidente da FIFA, Joseph Blatter. A eleição está marcada para amanhã. Os europeus defendem que o Congresso e a votação deveriam ser adiados por conta das acusações. Des associations nationales européennes vão voter por le Prince Ali. Hoje, Joseph Blatter falou pela primeira vez sobre o escândalo envolvendo dirigentes da entidade. O nome do presidente da FIFA não aparece entre os 14 indiciados no processo americano. Segundo Blatter, os corruptos são minoria. And difficult times for FIFA. O suíço se eximiu de qualquer responsabilidade e disse que as denúncias de corrupção trazem vergonha e humilhação ao futebol. Humiliation on football. Ele disse ainda que amanhã, durante o Congresso da FIFA, a entidade terá a oportunidade de começar a longa e difícil estrada para reconstruir a confiança. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a Polícia Federal está auxiliando na investigação. Segundo o ministro, a PF vai tentar identificar crimes cometidos no Brasil. A sociedade brasileira exige que tudo seja colocado em pratos limpos. É interesse, repito, do Brasil que tudo se esclareça e que, se porventura alguém praticou atos ilícitos, que seja punido com bastante dureza nos termos da lei. Enquanto isso, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a entidade retirou o nome do ex-presidente José Maria Marim da fachada. Marim foi preso ontem durante as investigações de corrupção na FIFA. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol está detido na Suíça. De acordo com o governo do país, o dirigente está em cela individual e passa bem. Ontem, a CBF afastou Marim até a conclusão do processo. Além de Marim, foram presos outros 7 cartolas do futebol. As principais linhas de investigação são as compras de voto para a escolha da África do Sul como sede da Copa do Mundo em 2010 e na eleição para presidente da FIFA em 2011 e o superfaturamento do contrato da CBF com uma empresa de fornecimento de material esportivo em 1996. Também é investigada a compra de direitos de transmissão por empresas de marketing esportivo e de algumas edições da Copa América, da Libertadores e do torneio Copa do Brasil. O caso tem ao todo 18 réus. 4 já confessaram, como o brasileiro José Ávila, fundador e presidente do Grupo Trafic, a maior agência de marketing esportivo da América Latina. Segundo o governo dos Estados Unidos, ele teria concordado em devolver mais de 150 milhões de dólares. Celso, ele vai devolver 150 milhões de dólares. A grande pergunta é, todos os comentaristas esportivos sempre falaram da questão da corrupção na CBF e nunca foi feito nada aqui no Brasil. Depois de uma investigação nos Estados Unidos, agora o Brasil vai tomar uma medida. O próprio movimento Futebol Bom Senso sempre falou sobre isso. Agora tiram até o nome do Marinho da sede da CBF. Estela, a questão é a seguinte, o futebol sempre movimentou muitos interesses. Nós tivemos a bancada da bola reinando por muito tempo aqui no Brasil. Não havia interesse. E também, sabe, por mais que seja uma boa notícia a criação de uma CPI, também não tenho muitas ilusões. Não vai levar Acredito nada. muito mais na justiça americana, muita coisa ainda está por ocorrer. É sintomática essa saída estratégica do Marco Polo Del Nero voltando para o Brasil o mais rápido possível. Porque aqui fica muito mais fácil, mais difícil uma extradição. E já é um sinal, né? Muita coisa ainda vai rolar. Libertadores da América, o Inter de Porto Alegre é o único representante brasileiro nas semifinais do torneio. Precisava vencer os colombianos do Santa Fé por 2 gols de diferença e conseguiu.
O Internacional precisava de um gol para igualar o placar da derrota sofrida na Colômbia diante do Santa Fé. E ele veio logo aos 2 minutos de jogo com Juan, 1-0. Depois disso, a partida ficou dramática e o Inter só conseguiu o gol da classificação a 3 minutinhos do fim. Rafael Moura desviou a cobrança de escanteio, mas foi Mina quem botou a bola para dentro, marcando contra. 2-0. O adversário na semi será o Tigres do México. Pois é, e a noite do fracasso. O Cruzeiro precisava só de um empatezinho para avançar, mas foi, olha, goleado em pleno Mineirão, viu? O cenário era perfeito. Casa cheia, a vantagem de ter vencido fora por 1-0, mas o que se viu foi o River Plate até jogar como se tivesse sido fundado em Belo Horizonte. Fez 3-0 e poderia ter sido muito mais. A vantagem de um gol que o Cruzeiro havia conseguido na Argentina terminou aos 19 minutos do primeiro tempo no chute cruzado de Carlos Sanches. 1-0 River Plate. A equipe mineira estava irreconhecível e a má atuação do primeiro tempo levou o time argentino a ampliar o placar aos 45 minutos com Maidana, 2-0. No segundo tempo, a esperança do Cruzeiro numa possível virada durou apenas 6 minutos. Theo Gutierrez fez o terceiro e sacramentou a classificação do River às semifinais, 3-0. O adversário sai do confronto entre Racing e Guarani do Paraguai. Bom, se o Filipão fosse o técnico do Cruzeiro, ele ia falar, não, foi um apagão. Os jogadores sofreram um apagão. Foi terrível, né? Eu tenho uma outra definição mais simples e mais direta. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha, um fracasso. Derrota total. É isso aí. E pela Copa do Brasil, o sinal amarelo está aceso para o Palmeiras. Viu? Jogando em casa contra o modesto Asa de Arapiraca, o time comandado por Oswaldo Oliveira não saiu de um 0-0 e agora precisa vencer em Alagoas ou empatar com gols para avançar. Nos outros jogos, destaque para o Ituano, que perdeu do Goiás. Mesmo assim, conseguiu a classificação para as oitavas de final. Vamos conferir os gols. No Couto Pereira, o Coritiba recebeu a Ponte Preta e Cezinha abriu o placar para a Macaca em grande estilo. Golaço! 1-0. A reação do Coxa começou na cabeçada de Wellington Paulista. E a virada veio com o atacante Giva e Santos. Final 2-1 Coritiba. O jogo de volta acontece no dia 3 de junho, em Campinas. No Serra Dourada, por pouco, o Goiás não conseguiu a classificação às oitavas. Eric fez o primeiro do time da casa. Ronaldo, de pênalti, empatou para o Ituano, faltando 13 minutos para o final. Logo na sequência, o Goiás fez o segundo com Wesley. E Arthur anotou o terceiro. Mesmo com a vitória por 3-1, a equipe verde foi eliminada pelo gol fora de casa por ter perdido o jogo de ida por 2-0. Flamengo e Náutico se enfrentaram no Maracanã e Wallace, de cabeça, fez 1-0 para o time do Rio no final da primeira etapa. No segundo tempo, aos 30, Douglas entrou em ação e garantiu o empate ao Timbu, 1-1. A partida de volta será no dia 3 de junho. É só por hoje, Estela. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Da próxima vez você tem as melhores notícias. Espero, né? Para todos. Só o Cruzeiro faça jus a essas. É verdade. Muito obrigada. É com você, Gamberini. O primeiro-ministro britânico David Cameron afirmou que vai apoiar a saída do Reino Unido da União Europeia se outros líderes não concordarem com reformas exigidas por eles. Hoje, Cameron se reuniu com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Em seguida, se encontrou em Paris com o presidente François Hollande. David Cameron começou uma viagem relâmpago por 4 capitais europeias para pressionar os líderes do bloco por mudanças. Ele afirma que a União Europeia cresceu e acumulou muitos poderes que pertenciam antes ao Reino Unido. Amanhã, Cameron vai à Polônia e à Alemanha. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Você já sabe, a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira a MPB do cantor Carlos Navas no Todo Seu.